Olá! Nós estamos iniciando o nosso primeiro programa TV Espetáculo para o nosso site satedmg.org.br. No TV Espetáculo você pode sugerir pauta, você também pode sugerir a sua própria participação. É um programa para dar visibilidade para o seu trabalho e divulgar o trabalho dos nossos artistas. Hoje nós estamos começando muito bem. Nós estamos aqui com o Fernando Limoeiro, conhecidíssimo de todo mundo, né? Então a gente vai fazer uma entrevista com o Fernando Limoeiro para comemorar os 40 anos do Fernando Limoeiro que ele doou para nós, para a nossa cidade. Fernando, quem é o Fernando Limoeiro? É Fernando Antônio de Melo o seu nome, né? Mas como é que apareceu o Fernando Limoeiro? Pois é, Maria. Primeiro agradecer e me sentir honrado com esse convite do SATED, através de sua pessoa. A honra é nossa. 40 anos não são 40 dias, principalmente fazendo teatro aqui. O Fernando Melo é um sertanejo do Agreste de Pernambuco, que teve a sorte de ganhar uma bolsa para estudar teatro em São Paulo, através de uma tia que estudava, era funcionária do MEC. E lá na escola, quando eu cheguei para fazer a Fundação das Artes de São Caetano do Sul, que recebi o apelido da cidade de origem. De onde é que ele veio? De Limoeiro. A partir daí, anexei Limoeiro ao nome pela paixão que eu tenho pela minha cidade, porque Limoeiro me deu régua e compasso. E todos os meus mestres estão lá, alguns morreram e ainda tem muito mestre e muito calor humano para Limoeiro, e de Limoeiro comigo e de mim para Limoeiro. Mas qual que é a razão da sua vinda para Belo Horizonte? Olha, eu trabalhava... Teatro Mineiro, né? Eu trabalhava no SESI de Pernambuco, na divisão de Lazer e Cultura, na mesma seção onde anos atrás foi ocupada por duas personalidades da cultura brasileira que eu não sou digno de desatar as sandálias: Paulo Freire e Ariano Suassuna. Inclusive a secretária com que eu trabalhei tinha sido secretária de Ariano. Essa divisão de Lazer e Cultura, eu comecei a trabalhar com teatro de operários nas diversas fábricas do Nordeste, que tinham vínculos com o SESI, e comecei a trabalhar com teatro de bonecos popular, com Mamulê. Pouco tempo depois, eu recebo um convite vindo do SESI Central, do Rio de Janeiro, que um grupo de teatro de Minas ia dar uma oficina. Era um dos maiores grupos de teatro do Brasil. E aí eu ganho novamente essa chance, venho fazer essa oficina no Rio de Janeiro com o grupo Giramundo de Teatro, que muda minha vida e minha relação com o boneco. E tudo que eu aprendi devo muito também, e muito, ao Giramundo, né? E aí o que acontece? Aí me apaixono pela professora e caso com a professora e venho para Minas. Os bonecos me trazem para Minas. Eu digo, desde aí eu vivo exilado por amor em Minas, né? E porque mesmo tenho uma filha, Ana Clara, uma filha mineira, e vivo aqui e agradeço muito a acolhida mineira em todo esse tempo e tudo que aprendi de mineiridade, né? E aqui também eu fui tendo contato com todas as pessoas de Minas, todas as escolas, a oficina de Pedro Paulo Cava, o Palácio das Artes, antes e depois do Cefar, não é? A oficina PUC, eu dei aula em todos esses lugares. E aí tive contato com vários grupos do interior, porque uma das coisas que eu tive muito cuidado eu sempre tive essa paixão, essa vocação de professor de espalhar conhecimento. Então, aí eu vou trabalhar no Vale também, dando aula no Festival, e trabalho com grupos do Vale, o Murion e agora com o Ícaros. E aí começo a trabalhar, primeiro com o grupo Ponto de Partida de Barbacena, foi uma paixão absoluta. E segundo Regina Bertola, até hoje, fui quem? O Sérgio Brito e eu, os únicos diretores. Também eles não precisam, eles já são donos da cena. Agora, depois o grupo Pontapé, de Uberlândia, que foi um trabalho de cultura popular com mamulengo e teatro popular de rua. Gente que boa. É um grupo Rubens, extremo. as Cátias. Minhas Cátias, né? Um grupo, um trabalho primoroso deles, gente seríssima. Depois, o grupo a Companhia Candongas, que foi uma troca imensa e monta talvez
a obra que eu acho mais importante minha, que é As Grandes Lonas do Céu, com interpretações magistrais de Antônio Rodrigues, de Gustavo, né, do Guilherme, então, e da Cláudia, da Raquel. Quer dizer, foram trabalhos muito sérios esses grupos. E sem falar, né, também no Grupo Teatro Copasa, no Grupo de Teatro da Vale, com quem eu trabalhei anos, com o Grupo Vale Arte, do qual o Mauro Maia está fundando agora o primeiro, a réplica, né, e é um projeto com o Teatro de Shakespeare, do Globo Theatre, né? O Mauro começou comigo lá, e essas pessoas todas que só me orgulham e que hoje eu posso aprender com eles, né? E agora eu estou trabalhando também com o MOBS, com o Grupo Movimento Popular, o Movimento de Mobilização, o Grupo de Mobilização da Prefeitura, que são todos de ex-alunos do TU. Enfim, é muita gente que eu trabalhei, me perdoe se eu esqueci alguns, mas essas pessoas foram fundamentais na minha trajetória. Esses grupos são pessoas com quem eu troquei. Eu não só passei conhecimento, mas também adquiri conhecimento. Tá, mas vem cá, Desce Daí Peste foi seu primeiro texto, foi dirigido por Luiz Paixão? Exatamente. Mas qual que é o objetivo primordial da sua dramaturgia? É engraçado, Madalena. Da minha turma todinha da escola, o único que quis fazer dramaturgia mesmo, depois sim, Geseraldo Rocha começou a fazer dramaturgia e outros autores. Mas durante o meu período só eu quis escrever. Tanto é que eu estava no primeiro ano e fui montado pelo segundo, com a primeira montagem do Desce Daí Peste, lá em São Caetano, com direção de Heitor Capuzzo, que hoje é professor de cinema e é aposentado pela UFMG e dando aula em Singapura, meu irmão querido. Mas uma das coisas mais importantes que eu achava era por que escrever? O que é que eu queria escrever? Então eu parto do princípio. Primeiro, só pode fazer teatro quem gosta de mergulhar na condição humana, quem gosta de se aprofundar na condição humana. Segundo, para onde iria a minha dramaturgia? Então, lá eu que vinha de uma formação popular, que já trabalhava com teatro de mobilização, trabalho de conscientização na juventude estudantil católica, ligada à Igreja Católica, sempre fazendo trabalho de mobilização e conscientização, eu tinha essa missão assim, política do teatro, né? Então eu crio uma dramaturgia que é essa situação do deslocamento do homem nordestino na sua própria terra, o deslocamento emocional, político, geográfico, em todos os aspectos do homem nordestino deslocado de sua terra para batalhar no sul, que é tema de Luiz Gonzaga em dois clássicos da música popular, inclusive Triste Partida, do Patativa do Assaré, a letra. Então é isso. O que é que eu quero na minha dramaturgia? Mostrar o deslocamento do homem fora de sua terra. E os danos que isso causa, né? Porque eu sou daquele nordestino que senti na pele o que é sair do seu torrão. O que é o choque de se sair do seu torrão e ter que enfrentar um mundo adverso e novo e que geralmente você termina no mundo periférico. E também o que essa dificuldade toda acrescenta também para a vida. Agora essa troca é muito rica, não é? Eu não faço nada com lamentação. Eu digo que o sonho é feito de espinho e pedra. Sonho é deliverance. Quando você tem uma meta, né? Ingrediente. Quando você tem uma meta, está incluído quedas, arranhões, cortes, feridas, levantes, aplausos, gozos, tá? Tudo faz parte do sonho. O sonho não é um deliverance, né? Mas a minha dramaturgia é essa, é o deslocamento do homem, né? E eu acho sempre que existe uma cultura do semiárido e existe uma cultura que permita o homem continuar na sua terra, né? Mesmo porque você, para fazer sucesso, não precisa sair de sua terra. Está aí o exemplo, o Grupo Ponto de Partida, está aí o Grupo Pontapé. Então eu digo sempre, o verso que eu gosto de repetir sempre, que é do grande Mário Quintana, que eu conheci e tive a sorte de passar um dia com ele. Ele diz, não há nada mais provinciano do que querer morar na metrópole. Então eu acho que você pode brilhar no próprio lugar, né? Mas hoje em dia, de onde que você acha que a peste tem que descer? O texto continua atual? Ah, eu acho. Engraçado que era uma peça que tinha cunho ecológico, e ela é de 1972. Ela já discutia essa questão da ecologia, que é a derrubada de uma árvore diante de uma pensão, e o nordestino, grato à dona da pensão, resolve subir na árvore e fazer uma greve de fome. Não, esse flamboyant ninguém derruba, né? E começa aí a luta dessa grande empreiteira,
dizendo, nós temos que derrubar essa árvore, porque nós temos que criar o edifício, e a árvore toma um espaço muito grande no terreno comprado. É uma luta. Agora, eu acho que tem que descer daí, é muita coisa que tem que descer, né? Eu acho que a questão da cidadania, né? A impunidade, né? A injustiça de uma forma geral, eu acho que tem muita coisa para descer. E, sobretudo, essa crise ética dos nossos políticos, né? É uma coisa vergonhosa o que a gente vê na forma de se fazer política no país. É preciso descer daí essas pestes, né? E que se tenha um compromisso com o povo real e transparente, o que não se vê. Você fez escola de teatro no período da ditadura. Como é que foi a sua relação com a censura, aquela época negra? Exatamente. Eu sempre chamo com esse período de 64 de a grande noite negra, porque uma das coisas que ficou perpetuada na gente que enfrentou aquele período era o medo, né? Eu fiz a escola sobre o signo do medo. Mesmo porque logo que eu entrei na escola, a nossa professora Eleni Guariba, que era professora de História do Teatro, ela já estava prestes a entrar na clandestinidade, mas antes foi pega pela repressão e sumiram com ela, né? Só apareceu a ossada 10 anos depois do cemitério de Perus. Segundo, era aquele terror. Você tinha que fazer a peça, você passou por isso também, se mandava o texto para a censura fazia os cortes, mandava de volta para você. Ensaiava para a censura. Exatamente. Chamava, depois... e a gente tinha que ir numa sala com uma pessoa olhando, e a gente fazia a peça inteira. Isso não eram 2 censores, né? E com o texto na mão, com os cortes feitos por ele, para ver se você obedeceu aos cortes. Quer dizer, era uma época extremamente atormentada, e o que era pior, você começava a introjetar, né? A censura, a autocensura. Quer dizer, isso é muito ruim, você já escrever com medo, se punindo, cortando, né? Então eu espero que essa época nunca volte e que essa memória não se apague, né? Foi uma época também onde tudo se pescava, onde todos os sentidos estavam aguçados e toda a classe, todos os artistas tinham um inimigo comum. Por isso o teatro funcionava como uma bandeira e por isso que também ele era tão perseguido, porque ele era a voz da escuridão. Isso é muito importante. Mas eu tenho medo e horror que isso se repita historicamente, né? É preciso que a juventude saiba, que os artistas novos saibam o que foi fazer teatro nessa época, né? E não era brincadeira, não. Você podia ser tirado de uma sala de aula e nunca mais voltar. É preciso lembrar que isso não era uma brincadeira. Fernando, você disse que o único lugar onde não se pode mentir é no palco. Você anda ouvindo muita mentira por aí? Pois é, isso é uma das minhas brigas centrais com a arte de fazer teatro, né? Essa questão da preparação do ator, né? Mesmo como professor de interpretação do teatro universitário, né? Há 26, 27 anos, eu me dedico ao ensino do teatro na cadeira de interpretação. O TU faz 60 anos esse ano, eu me orgulho de pertencer ao Teatro Universitário do UFMG, com colegas tão capacitados, com intelectuais de tão grande porte como foram também os antigos professores do TU, Pontes de Paula Lima, que é o tradutor de Stanislavski, Etienne Filho, Otávio Cardoso, a Aide Bittencourt, que está viva aí, brilhando, e tantos outros professores e atores, né? E agora a nova geração, né? Que são colegas novos e até pessoas já formadas pelo TU, né? Como o Rogério, a Maria Clara. Então, eu queria dizer o seguinte, a minha preocupação com o teatro é a qualidade do intérprete, né? As pessoas esquecem que o teatro, além de um ofício sagrado, é uma arte que requer preparo, que a voz comum, o corpo comum, não serve para o teatro. Né? Não é teatro, e a percepção comum e a energia comum não serve para o teatro. Eu acho que se faz o teatro de uma forma muito elementar, né? E as pessoas esquecem de se prepararem para o ofício. Então a minha questão é a qualidade do intérprete no teatro, né? E às vezes eu vejo em cena pessoas completamente inacabadas para o ofício. Então eu vejo, às vezes, trabalhos de... Às vezes nem começados. Nem começados, ou mal iniciadas, né? Que isso é fundamental num bom curso de iniciação, né? A gente no TU fala isso, é melhor pegar um aluno verde, neutro, do que pegar um aluno com vícios de formação, né? Então, uma das coisas que eu acho fundamental é a consciência do seu ofício. Que para você exercer teatro, você precisa se preparar, se instrumentalizar para ser um ator. Não pode ser empírico. Eu não posso chegar e entrar num palco como se eu estivesse na vida. Teatro é transfiguração, não é cópia da vida.
não é? É arte, é artesania, é construção. Então eu acho, tem hora, eu acho um horror o que se vê em cena. E ao mesmo tempo também se vê perfeições, trabalhos de absoluto primor e rigor. Não é? Ainda bem que você tem essa polaridade de gente muito séria, né? Os teatros de pesquisa, os grupos que trabalham realmente dentro de um processo muito rigoroso de fazer teatro. Isso é o que me salva e o que me alegra. E que cobro dos meus alunos. Né? Você dirigiu uma das escolas mais tradicionais de teatro, que é o TU. Exatamente. Né? Quem quer ser artista hoje? Quais são as motivações do pessoal hoje para ingressar na carreira artística? Eu acho, Madalena, que é uma magia essa história do teatro. Né? O teatro, realmente, eu acho que o teatro não pode ser feito por normopatas. Né? Todo aluno de teatro é inquieto. Né? Ele tem um diferencial já por ter escolhido essa carreira, que ao mesmo tempo ela é belíssima, mas é muito insegura e ela precisa que você seja um guerreiro, você batalhe muito e você sabe disso. Né? Quem está à frente de um sindicato é que conhece realmente por dentro o que é fazer teatro profissional nesse estado e no Brasil inteiro. Né? Você sabe mais do que eu. Então, uma das coisas que eu acho é que o aluno tem o sonhador, o que entra sem ter a menor noção para onde é que ele vai, tem o que vai por questões culturais, tem o que vai porque é a vaidade, né? Ele quer ir para a Globo, mas isso logo ele desiste quando ele vê que... Não tem problema, né, de ir para a Globo. Não tem problema de ir para nada. Meus parabéns. Qualquer linguagem. Não pode ser isso. E qualquer linguagem que ele possa fazer, cinema ou televisão, ele tem que ter um bom preparo. E o TU está ali para prepará-lo como intérprete. Para onde ele vai depois, é problema dele. Né? Ele que busca o caminho dele. Agora, nós temos que formar homens que saibam interpretar. Tanto é que a diferença do TU para a escola de teatro e artes cênicas, em bacharelado e licenciatura, é isso. É que o TU quer o primado do ator, do intérprete, a formação do intérprete. Então o aluno que chega lá toma essa dose de consciência do seu ofício. Né? E, sobretudo, que o ensino de teatro é um ensino coletivo, um ensino onde o outro existe, onde existe a corresponsabilidade, que não é um curso técnico comum, mesmo porque o TU faz parte agora do CONDETUF, do Conselho Nacional de Escolas Técnicas, de dirigentes de escolas técnicas vinculadas às universidades federais, que é um órgão da CETEC. O TU tem sua verba própria e tem uma responsabilidade nacional, porque temos apenas 4 escolas técnicas de teatro e dança no Brasil, vinculadas às universidades federais, é lógico. E a gente agora está em contato com o Brasil inteiro, com essas escolas. Não é? Mas eu acho que existem escolas seríssimas, como o Cefar, como a Oficina PUC, que são escolas que têm essa seriedade e esse rigor. Né? Dentro da sua disciplina você trabalha com cultura popular. Isso. Qual que é a importância do teatro, de cordel e do mamulengo para a formação do ator? Pois é, eu queria trazer, Madalena, para dentro da didática do ensino, a cultura popular. Porque assim, parece que a cultura popular só é usada na universidade quando se vai fazer dissertação de mestrado e tese de doutorado, né? Depois o artista vira uma ameba, parece até. Então, de repente, eu disse, não, por que isso não se inclui, já que o cordel é épico? Tem muito de Brecht no cordel. Por que você não usa o teatro de formas animadas, onde o ator é um ator animador, improvisador? Então, eu usei a cultura popular para o treinamento do ator. Né? Então, todos os anos na minha disciplina, você tem o teatro popular de rua, cordel, onde o ator recebe um treinamento específico para teatro de rua, e também na extensão com o teatro de bonecos, com o mamulengo. Fernando, a poesia ocupa um lugar de destaque na sua produção literária. Nós soubemos que nas suas pesquisas de cordel, você começou a criar folhetos específicos para teatro. Né? Fala um pouquinho sobre isso. Pois é, Madalena, eu venho de uma tradição oral. A cultura nordestina é impregnada da oralidade. Então, a poesia veio justamente dentro dessa minha formação cultural, do meu povo. Né? O cordel, o repentismo, o embolador, o cirandeiro, tudo vem por via oral e poética. Né? Então, uma das coisas que eu tive cuidado foi, na hora de adaptar cordel para a rua, que ela é literatura, é verso, né? Sextilhas, septilhas, oitavas, décimas,
às vezes o cordel tinha que ser adaptado. Eu digo, por que não começar a criar um cordel específico, com mais diálogos, com mais ações? E comecei a experimentar. Estou em fase de experimentação, criando cordéis, sem trair a origem e a forma e a métrica do cordel, mas voltado para o teatro, com mais diálogos, com mais ações, com mais conflitos. E quanto à poesia, 20% da biblioteca é de poesia. Eu tenho obras completas de todos os grandes poetas. Vinícius, Drummond, Bandeira, que é meu favorito, Cecília, Mário Quintana, João Cabral do Melo Neto, Augusto dos Anjos, Olavo Bilac, os parnasianos todos, olha, o que foi, Fernando Pessoa, Camões, Guerra Junqueiro. Eu tenho poesia de todos os grandes poetas, Marcos Accioli, e é poesia que não acaba mais. É gente demais para eu citar aqui. Mas você diz que a gargalhada, quando separada da inteligência, vira um relincho. Exatamente. Qual que é a importância da comédia na linguagem da sua dramaturgia? Ridendo castiga timores. Rindo se conserta, se castiga os costumes. Uma das coisas minhas é essa. Eu acho que a comédia é um instrumento. E para ser comédia há que ser inteligente. Por quê? Há uma frase, se eu não me engano, é de Jean-Jacques Rubini, que ele diz o seguinte: para um comediógrafo, as coisas sérias são uma tentação irresistível. Então, para derrubar um mito, você tem que ser mais inteligente do que um mito, né? Então, eu acho que o riso raso, o riso escatológico, como é feito ultimamente, somente na televisão, o riso banal, vale. O herói brasileiro é picaresco, João Grilo, Malas Artes, né? O próprio riso do Caipira de Mazzaropi, né? O Chaplin, o Buster Keaton, né? Você tem um riso, o grande e absoluto mestre Molière, né? A comédia antiga de Plauto, de Terêncio. O riso tem que estar junto com a inteligência, né? A poética inteligentíssima de Chaplin, né? Se você separa isso, a gargalhada vira um relixo, porque é o riso burro, é o riso óbvio. Então, que graça há nisso? O que é que você está derrubando? E, ao invés de derrubar, você está sendo junto com o que se faz na sociedade, que é debochar, escarnecer daquilo, das minorias. Então eu não vejo graça nenhuma nesse tipo de riso. O riso tem que ser astucioso, inteligente e iconoclasta. Fala um pouco então do seu trabalho com a trupe, a torto e a direito. Pronto. Né, no programa Polos de Cidadania, não é isso? É, da Faculdade de Direito. É um trabalho de extensão que eu estou há 16 anos. É a menina dos meus olhos. Tem o Vale de Jequitinhonha também, não tem? Tem. Isso. E esse trabalho sai daqui, também de Belo Horizonte, se estende ao Vale de Jequitinhonha, com vários grupos do Vale, especialmente o Murion e agora, futuramente, com o Ícaros do Vale. Uma das coisas que eu acho importante nisso, Madalena, uma das coisas que eu acho mais importante nessa questão do teatro em mobilização é a força que o teatro tem para a gente conseguir, através do lúdico, colocar conceitos de direitos humanos, de cidadania, estimular a reflexão sobre os assuntos mais variados. Quer dizer, a gente trabalha com violência contra a mulher, questão fundiária, exploração sexual infantil, bullying. Nós trabalhamos com temas atuais, de uma forma lúdica, com teatro popular de rua, sempre baseado em pesquisa do Polos, porque a trupe A Torto e a Direito foi batizada por Salvat Magaldi há 16 anos atrás. Eu estou nesse programa Polos de Cidadania há 16 anos. Fui para ficar um ano. Né? A trupe, todos são bolsistas, são alunos da Direito e de várias faculdades, e sobretudo do teatro universitário, que são atores e monitores meus. E também o grupo da Serra, agora nós temos um grupo chamado O Morro em Cena, são atrizes negras da Serra, pessoas da melhor qualidade, entusiasmadas, pesquisadoras. Então eu acho que o teatro, como um instrumento de mobilização, ele é de alta eficácia, sem perder a poesia e sem perder aquilo que Brecht me ensinou, o grande dramaturgo alemão Bertolt Brecht. Teatro é para educar divertindo e divertir educando. É isso que eu faço há 40 anos. Uau! Você mudaria alguma coisa nessa sua trajetória de 40 anos? E depois eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando, quem está entrando na nossa sofrida ou divertida, ou, né, a nossa carreira. Eu acho que, primeiro, o teatro é um ofício sagrado. Eu devia ter trabalhado mais como ator, mas me dediquei mais
a dramaturgia e a direção, isso eu me arrependo, mais trabalho de ator. E a frase que eu deixo é esta mesmo, Só deve fazer teatro quem gosta de mergulhar na condição humana. E isso exige trabalho, pesquisa, aprendizagem e, sobretudo, respeito por esse ofício sagrado. Muito obrigada, Fernando Limoeiro. E lembre-se, no TV Espetáculo, a pauta é você. Muito obrigada.